Fala galera, beleza? Hoje nós estamos aqui na Tech Notebook. Eu estou com o fundador da Tech Notebook, o João, meu amigo João. E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto de hardware, tá certo? Eu tenho algumas perguntas aqui para o João que eu já programei para ele, que vocês aí, alunos, concurseiros, fazem no dia a dia nas minhas aulas, certo? João, a primeira pergunta da galera é o seguinte: qual é o notebook ideal para estudar, para trabalhar ou para jogar? Olha, Lorival, é uma pergunta que muitos fazem, né? Qual o melhor notebook? Na verdade, hoje nós temos aí uma gama de produtos, né? Mas notebooks que às vezes a gente acha que são notebooks bons, a gente às vezes se decepciona, né? Mas eu vou falar aqui de alguns que eu indico, que são equipamentos que é um preço acessível, que variam aí na média aí de R$ 1.200 a R$ 2.000, que é a média que geralmente se consome, né? Então, um equipamento que eu admiro muito é os equipamentos da Acer. Então, esses equipamentos são equipamentos bons, equipamentos que a gente não pega com tanta rotina aqui na loja, a gente aí pega um ou outro, uma vez perdida, né? Então isso indica que são equipamentos melhor, que também tem um poder de compra muito grande, mas que não vivem em assistência técnica, né? Fazendo uma comparação com um carro, né? A gente tem uma comparação que aqueles carros que mais vivem nas oficinas são carros que provavelmente dão mais defeito. Outro equipamento que eu admiro muito também, que a gente não tem tanto problema, já tivemos problemas no passado, mas hoje é um equipamento que vem realmente se erguendo no mercado, é os equipamentos da HP. Antigamente era um equipamento que vinha com problemas de aquecimento, hoje esse problema foi resolvido, né, pela equipe de engenharia da HP, e é um equipamento que eu indico também. E outro equipamento, um terceiro equipamento que se utilizam bastante é o equipamento da Samsung. Então hoje está vindo uma linha da Samsung muito boa, né? Inclusive já veio anteriormente, que foi a linha RV400, que veio aí a série 400, 411, 415. Equipamentos bons, mas a dica desses processadores, desses equipamentos, notebook Samsung, é que você compre eles com a categoria de i3 para cima, i3, i5 i3, ou i7. i7. Você está falando é o processador, Isso, né? exatamente, o processador. Porque da Samsung tem vários, né? Inclusive tem uns mais baratos que eu não indico, que são Celeros, equipamentos Celeros, que é equipamento barato, mas que em compensação deixa muito a desejar. Então, em respeito dessas marcas que você falou, Acer, Samsung e HP. Tem esse negócio de série, né? Qual é a melhor série de um, de outro, HP, de cada um desses notebooks? Como é que a gente faz para olhar? Como é que o nosso concurseiro aí, o nosso aluno faz para olhar essa série e saber se é uma série boa, se é uma série que realmente vale a pena ter e comprar aí futuramente? Olha, eu costumo sempre dizer o seguinte, que como são equipamentos que, assim, são lançamentos, né, equipamentos novos aí que as pessoas querem comprar, são equipamentos que você realmente tem que pesquisar bastante sobre as características dele, né, e se veio com algum tipo de problema ou não. Até hoje, esses equipamentos que eu estou falando, geralmente eles não vêm com defeito de série. Mas uma dica que eu aconselho a vocês, todo equipamento ele vem com a série. E eu vou dar um exemplo da questão da Acer, né? Tem uma série que está sendo lançada agora, que é a série E5. Então essa série E5 tem a série E550, tem a série E555, tem a EX. Então são séries de equipamentos que você realmente tem que pesquisar para ver qual o melhor, até no custo-benefício. O que diferencia um do outro é que alguns vêm às vezes com recurso a placas de vídeo dedicado e outros vêm sem placa de vídeo dedicado. Os equipamentos da HP também do mesmo jeito, né? Então, quando você for comprar, analise a questão da série dele. Eu sempre indico a procurar no Google
essa relação dos equipamentos da série que vem com mais acessórios, porque isso influencia muito na questão do preço, né? Se ele pega a questão de um SSD, que a gente pode falar mais lá na frente, sobre o armazenamento do disco, da velocidade, se vem com placa de vídeo dedicada ou não, então tudo isso influencia. Influencia para que o computador fique melhor, mais rápido. Para que você faça uma boa Por exemplo, para quem prefere para jogos, uma placa dedicada de vídeo é bem melhor, né? Um notebook. Sim, com certeza. Inclusive, a questão de placa de vídeo, muitas pessoas elas têm uma dúvida do seguinte: notebook, como é tudo compacto, né? Então, logicamente que não tem como você acoplar uma placa externa junto ao notebook para deixar essa placa como fosse externa, uma placa de vídeo, diferente de um PC que você tem o desktop ali, aí você compra a placa de vídeo e integra dentro dela. Então o notebook ou ela vem com placa de vídeo integrada ou não, mas aí quando você vai comprar, às vezes você pega um equipamento do mesmo modelo, da mesma série, só que às vezes a última letra ela interfere se é ou não com placa de vídeo dedicado. E aí é sempre bom você observar quando você for comprar, você vê isso com o vendedor, ou então você pesquisa antes na internet sobre a referência dessa placa de vídeo, a qualidade dela, e uma das placas de vídeo que eu aconselho que vem quando você for comprar um equipamento, que isso pesa muito, é a questão do fabricante dela. Hoje nós temos 2 fabricantes muito fortes, né, em placas de vídeo integradas junto ao equipamento, ao notebook, que é da AMD e também da GeForce. A GeForce, né? São as 2 melhores. Então, pessoal, temos também aqui um assunto que aí você até colocou, que está dentro do notebook, que é em relação à parte de armazenamento. Todos os concurseiros aí já fiquem ligados que o HD tanto o hard disk ou o disco rígido, é um dispositivo de armazenamento. Ele é um não volátil, porque não perde a sua informação com ausência de energia. Porém, hoje, João, nós temos uma tecnologia nova, que é o disco sólido, ou o SSD. Qual é a diferença do HD para o SSD? O HD, eu acho que todos aí os concurseiros aí já conhecem, né? Ele é um disco rígido, então ele é feito uma leitura magnética nele através de um braço mecânico que faz uma leitura magnética, que essa leitura magnética ele faz por setores, né? Blocos e setores. Então o disco, o HD, que é HDD, né? Esse disco, ele, quando você vai fazer a leitura dele, você tem a questão da rotação, né? Então ele trabalha numa rotação de uma média de 5.400 ou 7.200 RPM, que é a rotação por segundo do HD. Já minuto, aliás, caso, né? Isso, exatamente. RPM por rotações por minuto. Isso, rotações por minuto. Então o HD ele é um disco, né, feito uma leitura magnética através de um braço mecânico. Eu até comparo, João, muito com a vitrola. Isso, pronto, é uma comparação. Eu tem aqui a agulha e ele faz a leitura do disco. Se você abrir para o aluno entender como é que funciona a mecânica do HD. Se você abrir um HD, você vai ver que é justamente isso, né? É aquele braço mecânico que faz aquela leitura no disco, né? Então realmente é isso. E o SSD, na verdade, ele não é um disco, ele é um HD SSD, porque ele armazena também informações, mas ele não é um disco rígido, né? Então o SSD, hoje inclusive nós temos 2 tipos de SSD. Nós temos um modelo SSD, que é um modelo muito semelhante à estrutura física de um HD, do mesmo tamanho, claro que bem mais leve e bem mais fino, né, slim, mas que também trabalha na questão de armazenamento de dados. Porém, ele tem uma velocidade muito mais rápida do que um disco rígido, porque ele, no caso, ele trabalha com a memória flash, então a memória dele é a mesma memória de um pendrive. Então eu faço uma comparação de uma maneira simples, né, como se fosse, às vezes os clientes perguntam, o que é esse SSD? É como se fosse um pendrive de capacidade bem maior, né? Então é um produto bem mais caro do que um HD, disco rígido, né? Porém tem uma velocidade muito alta.
E outro que nós estamos conhecendo na verdade agora, mas isso já vem lançado desde 2011, é o SSD, o M2. Então o M2 ele também é um SSD, só que ele já é de maneira diferente. Você olhar ele, você pensa que ele é como se fosse uma plaquinha Wi-Fi. Então ele é ligado, nem todo notebook comporta esse modelo de SSD M2, porque ele é um dispositivo, inclusive 3 vezes mais rápido do que um SSD normal, porém ele só encaixa em placas que comportam ele, que é numa mini PCI. Então alguns notebooks vêm com esse recurso de encaixar ele, outros não. Para você ter ideia desse HD, como ele é tão rápido, a Apple ela lançou em 2011 os MacBook dela, e esses MacBooks já vieram com esse SSD M2. Entendi perfeitamente. Bom, muitas pessoas me fazem essa pergunta: professor, eu tenho um computador que eu comprei em 2015, um da HP, e ele veio com HD, obviamente, com um disco rígido. Tem como eu trocar ele para um SSD? Eu posso trocar ele para um SSD? Sim. Essa sua pergunta é uma dúvida da maioria dos nossos clientes. Eles sempre perguntam: olha, como que eu faço para deixar o meu equipamento mais rápido? O meu equipamento consegue pegar o SSD? A resposta que eu dou para você é sim. Agora, existe algumas observações. Quais são elas? Um exemplo: você às vezes pega uma máquina antiga, um PC antigo, que às vezes ele não reconhece o SSD, mas às vezes é a incompatibilidade da BIOS que não reconhece esse dispositivo. Mas a maioria dos equipamentos, inclusive lançados de 2013 para cá, todos eles pegam o SSD. Todos eles pegam o SSD. Detalhe, o SSD comum, não o M2. Não o M2, pronto. E isso, João, vai mudar a velocidade do computador? Ele muda, o computador fica mais rápido, a informação carrega mais rápido? O que é que melhora de fato aí se eu mudar do HD para SSD? Então, na prática, o que melhora? Então, o SSD, como eu falei, ele no caso é memória flash. O HD, ele é um disco rígido. Ele melhora, eu posso dizer, 80% no desempenho. Porque ele não precisa ir buscar um setor de informação para que esse setor de informação ele vá em um determinado bloco, despache esse arquivo e volte lá para pegar novamente. Que isso, na analogia da gente utilizando como uma radiola, né? O braço mecânico ele faz isso levando e buscando informações. Então isso tem uma demora nessa informação. Já o SSD, como ele é um dispositivo flash, ele não precisa ter essa comunicação lenta. Então ele faz uma comunicação muito mais rápida, que no caso muita gente usa ele para quê? Para quem trabalha com a questão de jogos, quem gosta de jogos, quem trabalha com a parte de edição de imagens, renderização de vídeos, exatamente. Quando você coloca um SSD, o pessoal fala que o sistema operacional inicia mais rápido. Fato ou isso aí é tudo mentira? Não, é verdade. Até porque um disco normal, ele leva uma média, isso um disco novo, né? Ele leva uma média aí de uns 30 a 40 segundos para inicializar. Um SSD, você vê que às vezes ele leva uma média de 3 a no máximo 7 segundos para inicializar. Então, uma média de 5 segundos você já está na área de trabalho ao ligar a máquina. E pronto para mexer no computador. E pronto para operar. Outra coisa que é importante, João, é também sobre a memória RAM, né? O pessoal fala muito da memória RAM, que isso também vai modificar, ou seja, o meu computador vai deixar mais rápido. Qual que é a memória RAM hoje? Porque a gente vai comprar na internet e lá tem dizendo DDR3, DDR4, até quanto vai esse DDR, o que é que muda de um para o outro, o que é que essa memória RAM de fato vai modificar no meu computador? Tá. Nós em 2002, eu lembro que mais ou menos em 2003 por aí estava sendo lançado a DDR1, né? Então a DDR1 hoje já não se utiliza mais, praticamente nem a DDR2, para você ter ideia. Hoje o que está muito no auge ainda é a DDR3, mas as novas hoje já são DDR4. Inclusive os equipamentos que você compra hoje, a maioria deles já vem com a DDR4. E assim, o que influencia nisso? Obviamente a questão da velocidade delas,
né? A questão do barramento, que cada uma DDR ela tem um barramento diferente, ela tem cortes diferentes no encaixe do slot. E essas memórias, tanto para PC como para notebook, o que diferencia uma da outra de notebook para PC é a questão do tamanho dela, né? Então o tamanho dela, realmente a memória de PC ela é mais ou menos uma média de uns 10 centímetros, tá? De notebook ela é uma média aí de uns 4 lá no máximo, uns 4 centímetros no máximo. Bem menor, claro. Né? Bem menor, claro, mas em termos de velocidade e frequência são as mesmas em comparação física de uma para outra. Agora, a questão da frequência. Hoje muita gente tem essa dúvida. Como que eu sei se o meu equipamento ele comporta uma mesma DDR3 que eu quero comprar de um amigo, ou quero dar uma melhorada no meu equipamento, eu quero comprar da internet? Primeira coisa que você tem que analisar é a frequência do seu equipamento. Então, no site, você entra no site do fabricante, lá no site do fabricante você vai observar lá em memórias, lá vai ter as características, a ficha técnica do equipamento, e lá na ficha técnica ele vai lhe dizer a memória e qual a frequência que sua memória ela comporta, né? Então você vai observar a frequência e ver se a memória que você quer comprar para melhorar o seu equipamento, se ele é da mesma frequência ou não. Isso tanto faz ser DDR2, 3 ou 4. Eu não considero mais a 1, porque a 1 já nem existe mais. Não tem como. Então, tipo, se você quer, vamos dar upgrade aí no seu computador, por exemplo, sua memória DDR3 é de 4 GB, querer colocar mais 4 GB, tem que estar atento com essa frequência, não é isso? Tem que estar atento com essa frequência. Não é qualquer DDR3 que vai dar certo, não. Inclusive, uma dica aqui para usuários de equipamentos da Dell é que a Dell, você pega muito equipamento que é DDR3, só que a DDR3 ela é diferente. Existe 2 modelos de DDR3, tá, gente? Isso é uma dica aqui para vocês ficarem atentos nisso. Existe a DDR3 que ela trabalha com a voltagem de 1.5 e existe a DDR3 que é a chamada PC3L. Então a DDR3 PC3L ela independe de fabricante, tá? É uma característica dessa memória que ela trabalha com 1.35 volts. Então, João, o meu equipamento é um Dell e aí eu quero utilizar eu quero pegar uma memória DDR3 de um amigo e quero colocar no meu equipamento. Vai funcionar? Se o seu equipamento trabalhar com essa memória PC3L, automaticamente fique sabendo que o seu equipamento só vai reconhecer se for a memória 1.35 volts. Se for a DDR3 normal, que é a mais comum que se utiliza, que é a 1.5, você pode colocar que o equipamento vai ligar e não vai gerar imagem. Tá certo.